Olá, meus amigos, bem-vindo a todos ao Delta Economics. Para quem ainda não me conhece, meu nome é André Amaral. Hoje eu vou gravar esse vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre ciclos econômicos, né? Ou também muita gente conhece como business cycle. Esse é o modelo clássico, né? Há outros modelos também que a gente pode conversar. Esse é o mais simples. Eu ainda dei uma resumida para deixar ainda mais simples. E ao longo do tempo eu posso gravar outros, né? E para deixar ele um pouco mais completo e a gente ter um panorama melhor do ciclo, né, de negócios ou do ciclo econômico e ter um entendimento melhor. Por que isso aqui eu diria talvez que esse vídeo é o mais importante de todos que eu gravei até agora e que eu vou gravar provavelmente? Porque esse dá uma visão macro, né? De tudo. E você consegue ter, você é investidor, ou empresário, ou qualquer agente econômico, você consegue ter uma visão muito legal e muito bacana de como que funciona como funciona a economia de um modo geral, né? E você consegue, claro, você entendendo como que isso funciona, como que funciona essa engrenagem, você consegue tomar decisões melhores. Aí é sempre importante salientar aqui que esse vídeo não tem por objetivo dar nenhum tipo de orientação, de investimento, nada disso, mas sim passar para vocês tudo aquilo que eu aprendi ao longo dos anos, aquilo que eu entendo e como funciona. Essa é uma visão minha, tá? De como que eu enxergo o ciclo econômico. O modelo é genérico, claro, mas há muita interpretação minha que eu espero que agregue para vocês. Só que antes de começar o vídeo, eu acho que é importante eu deixar fazer um pequeno comentário, né? Na verdade, é um agradecimento. A você que me acompanha, eu quero deixar aqui registrado, né, o meu muito obrigado. O vídeo de simulação de Monte Carlo, o vídeo de política monetária também, o vídeo sobre o impacto da Selic, foram vídeos que cresceram bastante. O vídeo de simulação de Monte Carlo, que é um vídeo relativamente simples, mas um pouco mais prático, ele já está batendo quase 600 visualizações. E é muito legal, né? Assim, pra quem me conhece fora aqui do Delta Economics, claro, sabe que eu fui professor e tal. Então, cara, quando eu montei esse canal, na verdade, o objetivo não era ficar buscando seguidor, nada disso. O seguidor ele é legal, ele faz parte. É importante, afinal eu faço de fato para vocês que me seguem, né? Mas o meu objetivo principal, na verdade, era continuar lecionando, né? Dando aula, falando sobre daquilo que eu gosto, né? De economia, principalmente, estatística, finanças, que é aquilo que eu sou apaixonado, né? E, cara, a aceitação tem sido muito boa e eu só tenho, na verdade, a te agradecer. Então, assim, claro, eu sempre peço, ó, gostou, curte aí, compartilha e tal. E isso é legal. Mesmo que você só queira assistir o vídeo, cara, pra mim já valeu. Porque eu sigo uma filosofia de vida que eu vou levar pra mim o resto da vida. Quem ensina, aprende duas vezes. E, cara, isso é o mais legal pra mim. Então, se você tem gostado do conteúdo, quando você deixa o seu like, ou não, só o fato de você assistir o meu vídeo, já é o suficiente para eu chegar aqui e dizer para você muito obrigado. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos continuar. Esse é um vídeo muito importante, interessante, que é o que vai te dar a base para mais para frente a gente colocar mais modelo prático, utilizar mais softwares de programação ali, o R, né, que é a minha especialidade mesmo, e modelos mais complexos, né? Mas essa aqui é a base de tudo para você entender, claro, como funciona a macroeconomia, né, e os seus ciclos econômicos. Bom, vamos lá. Ciclo econômico, né, é o modelo clássico, né? Então, para quem está acostumado, para quem é já do segmento aí, para quem é do mercado, quem entende mais de economia, sabe que a economia é cíclica. O que eu quero dizer com isso? A economia ela tem as suas fases, né? Tanto que eu montei esse gráfico para a gente entender um pouquinho melhor. Vou até colocar aqui para deixar visualizar mais fácil, para a gente entender um pouquinho melhor como que funciona aqui no caso, então, o ciclo econômico, né? Que eu acho que é a parte mais importante. Então, a gente tem que entender o seguinte: como eu disse, a economia é cíclica e nesse curva, né, nesse círculo, né, nesse ciclo, melhor dizendo, existem ali várias fases, né? Então você imagina, como você pode perceber, né, um ciclo, para quem me acompanha aí no Spotify, né, só por som vai ficar um pouquinho mais
complicado de entender, mas eu vou tentar ser o mais didático possível. Então você vai imaginar um círculo e as suas fases, e você vai imaginar o quê? Uma parábola. Para quem é da área de matemática, tem mais facilidade de matemática, vai saber o que é uma parábola. Então você tem uma parábola, você tem o seu vértice, né? E o vértice seria o quê? Seria o seu pico, né? É quando a economia atinge o seu pico de crescimento. Ela atingiu ali o máximo da sua capacidade produtiva, né? Dali para frente ela tende o quê? A ter uma desaceleração, depois uma contração, depois talvez uma recessão, ou pior ainda, talvez uma depressão. Depois ela tem a sua fase de recuperação e depois a sua fase de expansão econômica que volta a chegar no pico e assim a gente vai. Pois bem, quanto dura então um ciclo econômico em média? Bom, em média, um ciclo econômico leva aí leva mais ou menos 5 anos. Só que, isso claro, depende de economia para economia, né? Mas geralmente, né, o ciclo médio, por exemplo, nos Estados Unidos ali, no UK, é 5 anos. E isso é interessante a gente saber, porque te dá um grau de previsibilidade maior. Claro que você vai depender de fatores ali exógenos e tudo, né? Como, por exemplo, uma guerra, assim, ou choques, que nem os choques de commodities que nós tivemos recentemente. Mas, em média, ele leva aí 5 anos. Claro que há pontos interessantes, por exemplo, para quem conhece um pouquinho mais de economia, sabe da crise de 1929, né, a Grande Depressão. Foi uma crise muito longa, que levou mais de 3 anos e meio para a economia voltar ali a sua expansão e tal. Então foi uma crise muito longa. Então ali você tem as suas exceções, né, os pontos ali de exceção. Então qual que é a ideia? A ideia é que a gente passar um por um, entender essas fases um pouquinho mais no detalhe. Então talvez fique um vídeo um pouquinho mais longo, eu vou tentar resumir para não deixar algo muito maçante. Mas aí, de novo, claro, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que não ficou muito claro, coloca aí nos comentários, sugestões também. Então, vamos lá. A primeira, eu gostaria de começar, que eu acho que é o mais simples, é a expansão econômica, né? Essa é uma parte interessante. Geralmente, na expansão econômica, a economia está crescendo e tal. O que você pode observar? A primeira coisa que você provavelmente vai observar é que vai ser um período que a inflação começa a surgir, né? Ela começa ali a aparecer e começa ali a gerar um pouco mais de preocupação. Você pode perceber também que os salários, né, estão subindo também, e isso é um dos fatores que causa a inflação, claro, e a taxa de lucro ela tende a cair. O que acontece? Para segurar essa inflação, geralmente, porque, como você pode perceber, nesse período de expansão econômica, você tem o que também? Você tem um aumento, ou você tem uma expansão do consumo, e você também tem uma expansão ali dos investimentos, né? Então, quando você tem uma expansão do consumo, o que eu estou querendo dizer com isso? Você aumenta a demanda agregada. Para quem assistiu o meu vídeo de economia keynesiana, tal, que eu explico um modelo bem básico, assim, da maneira mais simples possível, você pode perceber que fatores como consumo, gastos governamentais, investimento, saldo da balança comercial e tal, isso faz o quê? Isso causa impacto na demanda agregada, né? Então, aí seria o PIB ali pela ótica da demanda. Então, quando a gente tem ali uma alta no consumo, uma alta no investimento, você vai ter ali uma pressão por parte da demanda que tende a gerar ali um impacto inflacionário, né? E qual o remédio ali da inflação? Quando ela vem, principalmente por parte da demanda, claro, né? Geralmente é a taxa de juros, né? Aumenta na taxa de juros por parte do Banco Central, que seria uma política monetária contracionista, né? E isso, claro, o objetivo principal ali é o controle da inflação, né? Bom, pois bem, o que acontece? Por que chegamos, então, no caso, a esse ponto, né, ali? É porque, geralmente, nesse período, a taxa de juros atual, geralmente ela é muito baixa e ela estimula, claro, o consumo e também o investimento. E você vai aumentando o consumo e investimento, claro, você vai ter um impacto, uma pressão inflacionária, e o remédio ali para conter essa pressão inflacionária é o aumento na taxa de juros. O que é interessante a gente analisar aqui, que eu acho que é importante. Por que é mais difícil, então, fica a minha pergunta, e para você aí que está assistindo, faça a sua reflexão também. Por que é mais difícil geralmente os governos adotarem aí uma política fiscal? Você até pode, né, no caso seria a redução dos gastos governamentais, né? Só que muitas dessas operações, dessas ferramentas, elas são mais complicadas, por quê? Porque geralmente elas dependem de aprovação
do Congresso, né? Então, geralmente são medidas que dependem ali de aprovação na Câmara dos Deputados, depois passa para o Senado, e tem todo um rito processual que demora. Além disso, o efeito da política fiscal, ela tem um certo lag, que a gente chama. O que seria o lag? Seria você implementa ela hoje, mas só vai ter o efeito, ou pelo menos vai verificar o efeito, vai perceber o efeito dela daqui, por exemplo, a 3, 4, 6 meses. Então ela tem um lag muito forte, diferente da política monetária, né, que tem um impacto mais imediato. Bom, então essa seria aí, no caso, a expansão econômica, né, até a gente chegar ali no pico, né, no ponto máximo, que é onde a sua capacidade produtiva já está ali no seu máximo. Né? Daí para frente, o que você vai ter então? Você vai ter provavelmente uma desaceleração econômica, né, que é interessante. Para quem assistiu o vídeo, se eu não me engano, acho que foi meu vídeo passado, fala ali da curva de juros invertida. Então, geralmente, quando você chega ali no pico, ou ali começando uma desaceleração econômica, é geralmente ali o ponto que a curva de juros se inverte, né? Que o mercado começa a perceber, bom, daqui para frente agora é possível que entremos aí numa recessão econômica, né? E o que vai acontecer então? Aí você entrando já na desaceleração econômica, a sua taxa de crescimento, claro, ela começa a cair, né? Até é importante lembrar o que aconteceu. A taxa de juros está mais alta, e com a taxa de juros mais alta, o que você teve ali? Provavelmente você teve uma redução no consumo e você teve também uma redução ali no investimento, né? Então, quando eu expliquei o vídeo ali da curva de juros invertida e tal, que eu falei? Se você não lembra, vale a pena você assistir o vídeo novamente. Então, aquela curva de juros invertida é uma percepção do mercado de uma crise futura. Então, o que o mercado tende a fazer? Bom, o mercado tende a se proteger, né? Então comprar ali os títulos de longo prazo, garantindo uma taxa de juros um pouco melhor agora, e isso faz com que você reduza ali consumo e investimento. Né? Então você tira um pouco de liquidez ali do mercado. Então, na verdade, o mercado prefere, né, a liquidez e acaba deixando de investir e deixando também de consumir. Né? Então isso é uma das fases importantes. O que geralmente acontece? Nesse ponto, que é muito importante, até na verdade um pouquinho anterior, ali no pico, né? O que você vai perceber para quem está no mercado financeiro, né? No mercado financeiro você vai perceber o quê? Que você vai ter, geralmente, ações supervalorizadas, né? Então, como nós tivemos ali, se eu não me engano, ali final de 2019, né? A gente tinha o preço das ações ali, algumas supervalorizadas, né? Então, você vai ter essa preferência, essa percepção. E na desaceleração econômica é natural que você tenha ali, ainda nessa fase, né, ali, mas o mercado agora passando a precificar um pouquinho de maneira diferente, né, o valuation começa a ser outro. Então o mercado começa a entender que dali para frente, né, o fluxo de caixa dessas empresas, ao menos que seja uma empresa muito sólida, tende a cair, fazendo que o valor das ações se ajustem, né, ao valor de mercado, ao valor justo. Né? Então você vai perceber ali ainda algumas ações supervalorizadas, e ali começa ali os ajustes, né, ao valor justo, né, a marcação a mercado, e você pode perceber ali que você vai ter uma convergência ali das ações para o valor justo. Então, geralmente, para quem investe, pode perceber que é pouco provável que grandes investidores, né, comprem ações ali no pico do ciclo econômico, né? Porque geralmente é onde, ou no início ali da desaceleração, que é onde as ações estão supervalorizadas. Isso quer dizer que nunca vai haver oportunidade? Não, não quer dizer isso, não estou dizendo isso. Você ainda pode achar boas oportunidades, mas é mais difícil. É mais normal que você encontre ali ações supervalorizadas no caso, né? Geralmente, quando está no pico ali do seu ciclo econômico, ou já começando uma desaceleração, ou melhor ainda, né, o que leva então ao início da desaceleração, geralmente são fatores exógenos, né, são situações não previstas no linguajar mais simples, como por exemplo, uma guerra, como aconteceu aí, uma guerra ali entre Rússia e Ucrânia, uma crise de coronavírus também, são fatores exógenos, né? Que é só o que você precisa meramente para dar aquele empurrãozinho para o precipício, né? Geralmente são esses fatores, esses acontecimentos, né? Que acontecem ali
antes de uma desaceleração econômica ali para a gente chegar na parte de contração. Bom, isto posto, vamos lá para a parte de contração. Durante a contração você começa a perceber uma alta taxa de desemprego, né? A gente começa a perceber isso, o consumo e investimento também bem mais baixo. A inflação começa a desacelerar, isso é interessante a gente perceber. Por que a inflação começa a desacelerar? Porque você teve um aumento na taxa de juros por parte do Banco Central, e aí é um ponto-chave, porque é aquilo que a gente gosta de falar, os economistas, né? É o soft landing, né? Que ali há uma linha muito tênue entre a subir demais a taxa de juros, ou não subir o suficiente, você não conseguir controlar a inflação, ou subir demais, e em vez de você trazer a inflação para dentro da meta, ela acaba caindo demais, você vai entrar numa recessão. Então, achar esse equilíbrio, que na verdade, é a chave, né, para você manter a economia ali, oferta e demanda no equilíbrio, né? Então, você vai perceber ali uma inflação. A inflação começa a desacelerar por conta da alta taxa de juros, a redução no consumo e a redução no investimento. O investimento ficou mais caro. E você vai perceber, claro, né, como reduzir o consumo e o investimento, que a sua taxa de desemprego começa a subir também. Quando que você começa a perceber isso, né? Quando o PIB real, né, ele contrai ali por 2 trimestres seguidos. Aí você começa a perceber que de fato você está numa contração econômica, né? E quando você tem uma depressão, aí você consegue perceber ali que não são 2 trimestres, mas bem mais, né? Você começa a perceber ali que a economia está indo para o buraco, e aí você começa a perceber o quê? Você começa a perceber uma deflação, certo? Então é uma queda nos preços muito forte, porque os empresários, né, eles não estão conseguindo vender, então a única solução é jogar o preço lá para baixo, e isso sinaliza o quê? Sinaliza uma inatividade da economia, né? Então as pessoas não estão comprando, então a tendência é que a situação ainda piore. Então foi o que eu falei no vídeo anterior, que inflação não é bom, só que ela é tolerável. Agora a deflação é o pior cenário que você pode ter. Então essa seria a sua contração. Aí a gente saiu aqui da expansão econômica, chegamos ao pico, começamos a desacelerar, e entramos na contração, chegamos aqui no limite, né? Então ali talvez ou numa recessão econômica ou numa depressão ali, e ali são pontos ali ruins, né? Como a gente teve na crise de 29, na crise do subprime, também ali pro 2007, 2008, que é a crise dos investimentos imobiliários lá dos Estados Unidos. E você tem a recuperação econômica, né? Aí na recuperação econômica você pode perceber o PIB real começa a subir, a taxa de crescimento, né, começa a aparecer, a taxa de juros que está lá embaixo, porque o Banco Central foi obrigado a reduzir a taxa de juros para estimular o crescimento econômico, né, uma política monetária ali expansionista, você coloca liquidez no mercado e você começa a perceber então que havendo, né, uma reação dos agentes econômicos, você pode começar a perceber ali um aumento no consumo, ainda meio que modesto, você começa a perceber ali um aumento na taxa de crescimento, e você começa a perceber uma atividade, a economia começa ali a se aquecer, né? Então você pode, para quem é investidor, começa a perceber ali a curva de juros que eu expliquei, ela começa a voltar à sua forma normal, né? Que seria então uma taxa de juros futura maior do que a taxa de juros atual, óbvio, que é o seu prêmio de risco de longo prazo. As coisas começam a voltar ao normal. O que você não vai perceber, provavelmente aqui na recuperação econômica, é a sua taxa de desemprego, né? Ela ainda é constante. Mas há um motivo, há uma lógica. Por quê? Porque a taxa de desemprego, ela tem aquilo que a gente chama de lag, né? Ela tem um prazo. E por que isso acontece nesse período mais ou menos? Que na época de recuperação econômica, ainda no início ali da recuperação econômica, o empresário ele ainda tem muitas incertezas. Então, ainda mais se a gente pensar em Brasil, é muito difícil você contratar no Brasil, mas é mais difícil você demitir. Então ele precisa de muita certeza, de várias garantias para ter segurança que é a hora de começar a contratar. Então você pode perceber um lag aí entre a recuperação econômica e a sua taxa ali de desemprego, né? Eu anotei alguns pontos, então para ver se eu não vou deixar nada de fora. Bom, acho que é basicamente isso mesmo. Então aí você tem ali de volta a expansão econômica, né? Então você tem ali um crescimento mais robusto. Aí você vai perceber aqui de fato a taxa de desemprego começa a cair bastante, né? A economia voltou a sua taxa de produtividade, a taxa de lucro começa a aumentar. E aí você tem de novo todo o ciclo
que se forma, né? Então esse é o ciclo econômico clássico, né? Na sua mais pura e simples forma. Um ponto interessante que eu gostaria de deixar aqui agora é um pequeno exercício que a gente pode fazer juntos aqui. Então é uma pergunta, vou deixar ela aqui. Para você pausa o vídeo agora para você fazer a sua própria reflexão. Tenta entender o que está funcionando e depois eu vou dar a minha interpretação. E eu gostaria muito de entender, caso você tenha uma opinião divergente, ou até que mesmo seja convergente, seria legal que você colocasse isso no comentário para eu entender, para perceber se você entendeu, se eu fui capaz de passar o meu conhecimento de uma maneira clara e precisa, e se você, claro, conseguiu perceber. Então vamos lá. A pergunta, então, no caso para sua reflexão. Em qual dessas fases os investidores geralmente preferem títulos do governo e ações de empresas com fluxo de caixa constante? Então vai lá, para o vídeo, tenta entender e depois depois solto o vídeo e eu vou responder. Então vamos lá. Bom, o melhor período, então, no caso não, o período, a fase, melhor ainda, certa, em que provavelmente os investidores irão preferir ali títulos do governo, né, de rentabilidade constante, empresas com fluxo de caixa também, né, por isso e constantemente e por consequência pagam dividendos constantes, vai ser no período de contração. E por que isso acontece? Porque geralmente na contração econômica é a hora que empresas com fluxo de caixa não tão fortes, né, empresas que não são capazes de gerar caixa de modo muito eficiente, elas vão sofrer muito mais do que as grandes empresas que são capazes ali de gerar que tem uma capacidade maior de geração de fluxo de caixa, né, e consequentemente pagarão dividendos mais constantes. E também, claro, né, como você percebe, uma contração ali na economia, né, claro que você vai ter que fazer o máximo, que você vai sempre preferir ali os títulos mais seguros possíveis, né? E geralmente quais são os títulos ali que a gente chama, né, os ativos livres de risco, são os títulos do governo, porque no limite você não vai tomar um calote do governo, né, um default explícito, porque na verdade ele é o agente econômico que possui ali a máquina de impressão de moeda, né? Então no limite ele vai te pagar, talvez com uma inflação elevadíssima, mas você não vai deixar de receber. Você pode ter um calote ali por conta ali da perda do poder de compra, mas deixar de receber é muito provável que isso aconteça. Então, bom, espero que o vídeo tenha sido esclarecedor, que tenha ficado tranquilo para vocês, que vocês tenham conseguido entender. Caso não, coloquem aí nos comentários e críticas, sugestões, fiquem à vontade. Beleza, pessoal? Muito obrigado mais uma vez para todos aqueles que me seguem aqui, quem manda comentário, quem manda mensagem lá no Instagram. Se não ficou algo claro, manda mensagem aí também, quiser mandar no direct também, fica à vontade. Beleza? Muito obrigado. Se você gostou, curta, compartilha. Um grande abraço e até a próxima.